Olá, boa noite a todos. Esperando o César Santana, nosso convidado de hoje, entrar. O César está com problema na conexão. Gente, enquanto o César não entra, eu vou fazer uma breve introdução aqui para a gente também não tomar tanto... Opa, o César não está conseguindo entrar. Para a gente não tomar tanto tempo da live, essa vai ser a nossa quarta live da temporada que chama Diversidade na Infância e na Adolescência, plantando sementes para o futuro. A gente ainda tem várias por vir, eu vou mencionar algumas delas depois. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Diva, os outros projetos que a gente toca, vocês podem acessar o nosso site www.divainclusive.com ou a nossa página no LinkedIn, @divainclusive, e também assinar a nossa newsletter. É só entrar no site ou na bio do Instagram e vocês vão ver lá o link para assinar. Só nome e e-mail, bem rapidinho. A newsletter tá linda e tá cheia de conteúdos interessantes. Acabou de sair o segundo número dela, do Diva Mail. Sobre o trabalho que a gente faz aqui no Menu Diva, eu tenho falado no começo de todas as lives. Não vou falar tudo de novo aqui para não ficar repetitivo. Acho que o César está entrando. Opa! Oi, César. Olá, tudo bom? Tudo certo? Maravilha. Eu estou aqui. Eu tive que Conseguiu mudar aqui para o conectar? escritório. Sim, sim. Tá conseguindo me ver bem? Tá tudo certo, tudo tranquilo. Maravilha, maravilha. Precisei mudar aqui para o escritório porque o sinal não estava muito bom. De boa, tranquilo. Eu aproveitei o comecinho já para ficar gravado, fiz uma introdução aí rapidinho, passando os contatos da Diva e tal, para a gente também não se demorar muito aqui. César, era para a gente estar aqui hoje, eu, tu e a Duda, que é uma das sócias da Diva, mas a Duda não pôde, acho que não vai poder estar com a gente, por questões pessoais aí. E uma pena, mas a gente vai ter uma conversa boa, tenho certeza. Com certeza, com certeza. Tem bastante assunto. Tem. Esse assunto não falta. Uhum. César, eu estava fazendo uma introdução rapidinho, falando da Diva e tal, e aí eu ia falar rapidinho agora do Menu Diva, esse trabalho que a gente faz aqui no Instagram. Eu vou falar bem rapidinho, e aí aí eu te apresento e a gente começa a nossa conversa. Maravilha, vamos lá. Eu estava falando aqui para a galera que está aqui nos assistindo, que esse trabalho que a gente faz no Menu Diva, que é o Instagram da Diva, né? Ele tem a ideia de furar bolhas, né? Então, o que a gente faz é definir temas, problemas, ou às vezes um grupo, né? Um grupo minorizado, por exemplo. Tem uma temporada chamada Vidas Negras, tem uma temporada de povos indígenas, de comunidades LGBT, uma só sobre transgeneridade, tem uma sobre ódio digital, e essa temporada é diversidade na infância e na adolescência, que é um tema que a gente considera fundamental. A gente pega esses temas, faz uma primeira etapa, que é a etapa que a gente está agora dessa temporada, que é explicar todos os problemas que estão dentro desse guarda-chuva, para depois fazer uma curadoria e aí indicar para as pessoas conteúdos, perfis que ajudem elas a furar as bolhas, né? E aí a ideia é a gente sempre falar com audiência, a gente não falar só com catequizados, né? É falar com audiências amplas, com uma linguagem que inclua essas pessoas, enfim, não é só
só falar para quem falar para convertido, né? Sim. Então essa é um pouco a ideia do menu, e aí tem várias postagens explicando um pouco desse trabalho, quem quiser conferir. A cada temporada, a transição entre uma temporada e outra é uma postagem com um asterisco grande, estilizado, e nessa postagem normalmente a gente explica um pouco do trabalho, sempre de uma forma diferente, né? Como é que funciona, o que a gente faz, por que a gente faz, enfim. Então a gente estava falando que essa é a nossa quarta live da temporada. A gente abordou vários tópicos, né? Aí a infância, deficiência e pertencimento foi a primeira com a Gabi Laborda, depois infância e transgeneridade com a Tamires Nunes, do perfil Minha Criança Trans. Ontem foi sobre bullying e diversidade com a Sabrina Donati e hoje com o César. E a gente tem algumas outras marcadas que eu não vou mencionar todas aí, vamos guardar para as próximas semanas. Bom, sobre o César, gente, o César a Fernanda tá aí. A minha filha tá aqui, a minha mãe tá aqui também. Tá Ai, uma que massa. responsabilidade aqui, hein? Que massa, que massa. Fico super feliz. Sejam bem-vindas todas aí. Bom, então eu vou apresentar o César, uma boa parte já da turma já conhece, então, né? Mas o César é produtor de conteúdo, é pai, participou de vários filmes e peças publicitárias, né? Compartilhando a história dele como um pai transgênero. Ele é pai da Fernanda, que é uma informação bem importante, né? Eu sou pai, eu sei que isso aí a gente vira mais pai da Fernanda do que qualquer outra coisa, né? Sim. E a Fernanda hoje tem 15 anos, né, César? Isso, 15 anos já. Bom, e desde 2015, o César, quando iniciou esse processo de transição de gênero, que tu vem militando fortemente dentro da causa trans, né, César? Isso. Eu acho que é isso, César. Eu queria te agradecer por estar aí junto com a gente. Eu confesso que sempre antes das lives eu vou stalkear as pessoas, né? Vou conhecer, descobrir tudo que eu posso, enfim, né? Fazer esse trabalho de pesquisa. E eu aprendi já muito contigo antes de poder conversar contigo, assim, assistindo os teus conteúdos no Instagram, as lives, algumas lives que tu participou. Uma delas que chamava, acho que a Força de Paz, se não me engano. Incrível, assisti a live inteira. Comecei, era para ver só a tua parte. Quando eu vi, eu assisti tudo, estava incrível. Enfim, é um privilégio para a Diva e para todo mundo que vai poder estar aqui, poder te ouvir, poder conhecer a tua história. Eu acho que é muito generoso da tua parte compartilhar essa história, tanto para aqueles que veem em ti, como tu viu em outras pessoas, é um exemplo nessa jornada de transição de gênero, quanto aqueles que estão em busca de entender que o mundo não se resume a cisgeneridade, não se resume a que a parentalidade não tem gênero, né, e que uma família, para ser saudável, ela depende mais das relações que são construídas do que dos modelos heteronormativos, né? Exatamente. Família heteronormativa nunca foi garantia de família feliz, de família saudável, né? Então, mais uma vez, César, obrigado por estar aí com a gente. É uma honra para a gente poder conversar contigo aí. Prazer é meu. E para começar, César, acho que seria legal tu contar um pouquinho para a gente, assim, como é que foi esse teu processo de transição, como é que ele reverberou na tua família, em especial na tua relação com a Fernanda, o que mudou na vida dela, enfim, o que mudou na tua vida. Compartilhar um pouco dessa história bonita para a gente aí. Claro, com certeza. Bom, me apresentando aqui para quem ainda não me conhece, meu nome é César Santana, né? Eu sou muitas coisas. Uma das coisas que eu sou é que eu também sou transexual, né? Mas por que eu sempre falo isso? Eu sou muitas coisas. Porque ser transexual é apenas uma das minhas características, né? Assim como para muitas pessoas ser alto, ser baixo, ser, né, enfim, careca, cabeludo, é uma característica. Ela não é a principal característica, mas diz muito sobre vários contextos, né, sociais e culturais, estruturais, né, que a gente, né, enfrenta aí no nosso dia a dia. Como você disse, eu sou o pai da Fernanda, que hoje tem 15 anos, pai biológico, né? Então, eu gestacionei a minha filha, o que eu posso dizer que é um baita privilégio
é incrível. Eu acho que se eu pudesse ter um poder, eu daria esse poder aos homens cisgêneros de poderem ter essa relação tão íntima que é a gestação, tão pertencente, né, a esse sentimento. E também já vai fazer 2 anos que eu tenho o meu enteado, que é o Guilherme, que é um garoto, tem 8 anos, que ele é filho da minha esposa, né? Então eu tenho dois papéis ali, né, de pai, padrasto, né? Que são papéis muito semelhantes, mas que também têm as suas características, né? Da minha história com a minha filha, eu costumo dizer que a minha história como pai, ela começa com a minha história sendo mãe, né? A Fernanda, ela tinha 9 anos quando eu iniciei a minha transição, né? Então, ela já tinha toda uma bagagem, uma vivência com uma mãe, né? Com toda aquela performance feminina, apesar de vários recortes, né? Vários contextos com relação à performabilidade do universo feminino, né? Mas ela estava, digamos assim, acostumada com isso, né? E o que acontece? A minha história anexa à da Fernanda é de uma pessoa, uma criança, que carregou durante toda a sua vida esse desconforto com os caracteres femininos, com o universo feminino, e que nunca soube qual era o nome disso, desse desconforto. A gente vai vivendo a vida, a gente só tem um padrão, a gente só tem uma referência, que é a referência hétero, cis, normativa, né? Ou seja, é o único formato possível de você ser. E quando eu entendi que esse desconforto tratava-se da minha identidade de gênero, eu, caramba, uau, agora que eu já tenho 29 anos, a minha filha tem 9. Caramba, como que vai ser isso? Como que você resolve, digamos assim, um problema e, ao mesmo tempo, adquire outros, né? São outros desafios. Eu tive muito medo, muito receio da minha filha não entender digamos assim, essa condição. E, ao mesmo tempo, eu tinha muita segurança, pela educação que eu dei a ela, de que ela seria capaz de entender aquilo. Então, independente de eu ser uma pessoa trans ou que pertencesse ao universo LGBT, eu sempre eduquei ela de forma que ela entendesse que o formato da família dela não era um padrão que se encontra na sociedade. Não é o único exemplo, a única maneira de ser. Então, falando sobre essa parte de educação, quando a gente educa, quando a gente é responsável pelo desenvolvimento de um outro ser humano, é muito importante que a gente passe os modelos de certo e de errado, inserindo a diversidade nesses modelos. Porque a primeira sociedade de qualquer pessoa é a família. Essa é a primeira sociedade. É aquilo que ele aprende as regras, aprende o convívio, aprende a fala, aprende tudo, a cultura, tudo. A segunda sociedade é a escola, né? Que você começa a ter uma amplitude nos seus relacionamentos, os seus amigos, os seus professores, toda a organização, a disciplina, aquela coisa toda. Então, para esse ser humaninho estar pronto para encontrar a diversidade, ela tem que estar presente dentro das famílias, mesmo que a sua família não pertença a nenhuma dessas classes, digamos assim, LGBT ou seja lá qual for, né? Mas é muito importante, porque, como eu falei, esse ser humano precisa entender que aquilo que acontece dentro da casa dele não é um padrão, não é o formato único de ser no mundo, de ser, de se expressar, de amar, de se relacionar. Então é muito importante que a gente consiga orientar os nossos filhos para que eles consigam, a partir desse primeiro contato com a sociedade, entender que as individualidades elas existem. E não faz o menor, né, não tem o menor problema isso, né? A partir disso, a gente consegue desenvolver crianças, adolescentes e futuros adultos prontos para acolher e para realmente respeitar essas diferenças, né? O que tem acontecido muito é justamente o contrário. Existe
política de que o diferente ele deve ser excluído, ele deve ser minorizado, ele deve ser aniquilado. Não, a diferença ela está presente em todas as características humanas, né? E aí dentro disso a gente pode aprofundar em qualquer ótica, em qualquer visão. Não existe um ser humano idêntico ao outro. Não existe. Não existe. Mesmo irmãos gêmeos, eles têm as suas peculiaridades. Eu sei porque dois irmãos meus são gêmeos e são completamente diferentes. Então, mesmo dentro dessas características, que o pessoal justifica DNA, ou seja lá o que for, a personalidade, a forma de se expressar, ela continua sendo única, né? Então, é muito importante que a gente consiga trazer esses assuntos, naturalizar esses assuntos e gradativamente inserir esses assuntos dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, porque não tem nenhum mal e não existe a menor possibilidade de influenciar outra pessoa a ser quem ela não se identifica ou a gostar de algo que ela não gosta. Porque se essa fala, se esse discurso fosse verídico, fosse fatídico, todos nós seríamos, sei lá, heterossexuais e cisgêneros, né? Porque o que nós mais vemos, né, o que é mais comum, diferente da palavra normal, que muitas pessoas usam, eu sou totalmente oposto à palavra normal, porque o oposto é anormal, né? Mas dentro do que a gente vê como comum, as famílias são compostas majoritariamente por relacionamentos heterossexuais e cisnormativos. Por isso que é importante a gente falar sobre isso. E se me deixar falando aqui, eu vou embora e pego o trem. Mas se você tiver já alguma pauta, alguma dúvida, alguma pergunta, a gente já pode aprofundar em algum tema. Muito massa, César. Eu acho que tu tocou numa questão incrível aí, que era inclusive a próxima pergunta que eu ia te fazer. Que é assim, quando a gente fala, por exemplo, de qualquer tipo de parentalidade que não seja os modelos mais comuns, ou de qualquer tipo de modelo familiar que não sejam esses modelos normativos, a gente, muitas vezes, o discurso ele vai naquela linha de que não tem perdas, né? Não, olha, Uhum. é, um pai trans, a filha não vai perder nada, mas assim Uhum. a família ainda pode existir apesar da transição, né? Uhum. Mas a gente acredita, como tu estava falando assim perfeitamente, que assim, não existe vida sem diversidade, né? Uhum. E a diversidade de identidades ela não é ela não só não é um problema, como ela é, por outro lado, uma grande solução. Uma grande solução para a Uhum. falta de empatia, uma grande solução para minimizar conflitos, né? Uhum. Enfim, tem os benefícios da diversidade em todos os campos, seja corporativo, seja Uhum. familiar, seja no desenvolvimento da criatividade, enfim, né? Sim. São Sim. diversos os Em benefícios. tudo, na É, resolução de conflitos, no amadurecimento do que é sociedade, em tudo. A diversidade, ela só tem a nos enriquecer. exatamente. Se a gente segue sempre um padrão, não existe inovação naquilo que já é conhecido, né? Exato. E aí o Exato. oposto é exatamente a diversidade, a riqueza dela. Exato. Existe, então, enfim, existe uma riqueza imensa nessa pluralidade, né? E aí eu queria ir na contramão desse discurso de que não há perdas, né? Eu queria te perguntar quais são os ganhos. O que que uma criança que tem a oportunidade de conhecer e aprender a respeitar essa diversidade ganha com isso? Eu te pergunto, Uhum. né, o que que a Fernanda ganhou com esse processo? Olha, com esse processo ela ganhou muita coisa, e não só com esse processo, por isso que eu falo que a diversidade ela está presente em todos os aspectos. Eu tenho uma memória como se fosse assim, muito recente. Quando a Fernanda ela tinha uns 3 anos, eu tinha um amigo que ele tinha uma deficiência na mão. E a Fernanda ela olhava assim para a mãozinha e ela ficava assim, tipo, olhando assim, pensando, não sei se estava machucado, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, Fer, tá tudo bem? Eu vi que você tá olhando, você quer me perguntar alguma coisa? Aí ela ficou assim, não, eu só, sabe, tipo, não tava entendendo, né? Eu falei assim, olha,
é uma pessoa normal, que ela tem uma mãozinha diferente. Se você quiser, se pode pegar, pode encostar, pode perguntar, pode ver como é que é. Não tem problema. Não é algo que você precisa ter repulsa, ou afastar, ou ficar longe, qualquer coisa desse sentido, né? E esse está dentro do escopo da estrutura de diversidade. E com relação ao nosso relacionamento, nossa, só teve a melhorar, por quê? Eu e a Fernanda, a gente sempre teve um relacionamento muito horizontal, muito próximo, muito íntimo, um diálogo muito aberto. A gente sempre teve todo tipo de conversa. Eu nunca deixei a minha filha sem resposta, né? Por mais complicada que são algumas perguntas de algumas crianças, a gente sabe que é importante respondê-las dentro da linguagem, dentro do conhecimento que aquela criança já possui, né? Mas a transição, ela trouxe um, uma cereja a mais, sabe? Por quê? A partir do momento que eu iniciei a minha transição, eu me tornei uma pessoa mais feliz. Eu me tornei uma pessoa mais satisfeita. Eu me tornei uma pessoa muito comunicativa. Assim, de querer abraçar, de querer conversar, de querer, sabe, expandir esse sentimento, né? Ao contrário disso, antes da transição, eu era uma pessoa muito complicada mesmo. Até o meu irmão ele estava falando esses dias para minha esposa que eu antes da transição eu era intragável e é verdade, porque assim eu era uma pessoa triste, sempre chateado, sempre achando que as pessoas não me compreendiam, que o mundo me devia alguma coisa, e assim, eu não sabia qual era o meu problema e naturalmente eu não sabia como pedir ajuda. E aí, como eu descobri qual era esse desconforto e quais eram os caminhos, né? Isso trouxe muita felicidade para o nosso dia a dia, né? E fortaleceu mais ainda o meu relacionamento com a minha filha. É como se fosse um reflexo, né, uma referência de que você pode, sim, correr atrás daquilo que te faz bem, que você acredita e que você se identifica, né? E essa transição, um detalhe muito importante, ela não aconteceu assim, né, num estalar de dedos, né? Eu sempre tive um cuidado didático com a minha filha, de tentar sempre adaptar todo tipo de linguagem ao conhecimento dela. Então, antes de falar sobre a minha transição, eu mostrei para minha filha outras personalidades trans. Então, eu mostrei o João Neri, mostrei o Tami Miranda, mostrei Roberta Close, mostrei várias personalidades trans e falei assim: olha, Fer, olha essa pessoa. Ela fez, olha só, tá vendo? Ela nasceu menina e agora menino. Olha como ela tá mais feliz agora. Nossa, para que ela não tivesse essa sensação de que isso só estivesse acontecendo com ela. Isso é péssimo. Quando você tem algo que acontece e que você pensa, meu Deus, isso só está acontecendo comigo, né? Para que ela entendesse de fato que isso é um processo normal que algumas pessoas passam, né? A partir disso, a partir dessa referência, eu aí então comuniquei que eu iria iniciar esse processo. O mesmo processo que as pessoas iniciaram, que as pessoas fizeram, esse caminho que as pessoas percorreram. E eu tinha muito medo mesmo, eu tinha muito medo da reação, porque por mais que a gente jogue as sementes, a gente não sabe o que, muitas vezes, que vai colher, né? O que vai aparecer, qual é a florzinha. Né? É um mistério, muitas vezes. Mas foi muito tranquilo. Eu chamei ela para conversar, expliquei para ela numa boa, não tratei esse assunto como se fosse um problema, porque não é e jamais foi, né? Eu acho que quando você conversa com uma criança e trata qualquer assunto como se fosse um problema, mesmo que não seja, ele vai acabar virando um problema. Porque ela vai entender que aquilo ali é um assunto delicado, é um assunto que precisa de uma atenção. É um assunto que já é tensionado sem nem, né, entender o contexto. Então, eu conversei com ela numa boa, expliquei tudo. E aí ela falou assim: ah, tá bom.
Aí eu, não, peraí. Também não é tão simples assim, né? Eu falei assim, mas Fer, você entendeu o que eu tô te falando? Ah, tá. Então agora você vai ter barba. Aí eu falei assim, olha, eu espero que sim. Um dos objetivos também é esse, né? Mas muitas outras coisas também vão mudar, né? Não é só aparência, barba, seja lá o que for. E ela falou assim, não, tudo bem. É, ela falou assim, você faz tudo para que eu seja feliz. Mas você também tem que ser feliz. Cara, surreal. A partir dali, eu já não tive mais medo de nada na minha vida. É simples. As crianças, elas são muito simples. É até um contexto do Pequeno Príncipe. As pessoas grandes é que precisam de explicações, né? Total. As crianças não. Aquilo que você ensina para a criança é um quadro branco. Se você pintar a violência, ela vai naturalizar a violência. Se você pintar o amor, ela vai naturalizar isso. Se você pintar o respeito, ela também vai naturalizar isso, né? Então, o tom que você dá é, é a aquarela que a criança vai desenhar para a vida dela, né? Então, é muito importante, primeiro, entender o que ela já conhece sobre aquele assunto, trazer informações e referências e conversar de forma tranquila, porque não é um bicho de sete cabeças, nunca foi um bicho de sete cabeças e não vai ser, desde que as pessoas entendam que não existe uma estrutura exclusiva e correta e divina de ser. A gente é o que a gente é e tá tudo certo. Contanto que a gente não prejudique ninguém, e nós não prejudicamos ninguém por sermos felizes, né? Tá tudo certo. Ah, incrível, César. Muito massa. Eu acho que tá bem claro o quanto a Fernanda ganhou nesse processo e eu acho que a compreensão dela é linda demais. Muito massa. Não, e assim, Parabéns. o que eu acho mais incrível em tudo isso é a capacidade que ela teve, que ela adquiriu e desenvolveu, e o que eu vejo hoje é dela se posicionando muitas vezes como amiga, muitas vezes em situações que eu, na idade dela, não teria a menor estrutura emocional. Imagina, a Fernanda tem 15 anos, ela tinha 9 na época. Com 9 anos, se alguém falasse alguma coisa para mim, eu virava as costas e saía correndo e chorando. Entende? Eu não tinha a menor estrutura para enfrentar nada, para me posicionar para nada. Então, vendo essa referência, essa postura minha de enfrentar esse grande desafio, né, que naquele momento para mim era enorme, né, hoje já faz parte da minha rotina, eu acredito que trouxe uma referência muito sadia para ela de realmente enfrentar as suas próprias batalhas. E de acreditar nas suas opiniões, nos seus posicionamentos, né? Então, ela como amiga, muitas vezes eu vejo ela empoderando as próprias amigas, sempre sendo presente, sempre se preocupando, sabe? Então eu vejo isso muito em pequenas atitudes dela, né? Que são essas pequenas sementinhas, né? Fora que a própria personalidade dela já fala por si, né? Ela sempre foi uma criança muito carinhosa, muito meiga, muito afetuosa, então ela também ajudou bastante, né? Ah, demais, César. Muito massa. Uma história linda mesmo de vocês. Eu fiquei aqui nessa no começo, né, da tua fala, quando tu descreve como tu preparou o terreno, né, para essa conversa Uhum, com a Fernanda. Tu trouxe uma questão que é muito, que eu considero fundamental e que é, na verdade, a questão que fundou a Diva, né? Que é essa ideia de que da representatividade nas narrativas, né? Assim, uhum, em outras lives que eu assisti, você falou, né? Como é, o teu processo de compreensão do que é que você precisava passar, ele começou uhum. tendo contato com outras histórias, né? Que é algo Sim. que faz da gente seres humanos mesmo, né? Contar, compartilhar, ouvir histórias, né? E tu falou, em vários dos teus depoimentos, e hoje tu voltou a falar de novo, tu fala que
as histórias elas foram tanto a tua inspiração quanto o teu auxílio nesse processo de preparação, né, Sim. do terreno para a família, para Fernanda, enfim. Uhum. Livros, novelas, narrativas de outras pessoas trans que te deram força, coragem Demais. para encarar essa jornada. Demais. E essa é a importância da responsabilidade social das mídias. Quando você tem uma mídia, um canal de comunicação com uma amplitude nacional e não trabalha a diversidade nela, você está conduzindo a sociedade para dentro de um padrão, alguma orientação que, né, você determina como certo, enfim. E Exato. assim, contextualizando, a primeira vez que eu ouvi falar sobre transexualidade foi quando Otami Miranda se apresentou como um homem trans. Otami Miranda, que é uma pessoa que deve ter uma idade próxima à minha, e já nasceu sendo uma figura pública, né? Inclusive, ele nasceu de um ícone do universo feminino. Olha as barreiras que ele precisou transpassar na sua jornada. E aí eu falo do aspecto pessoal mesmo do Tami. Hoje ele trabalha na área da política, é um contexto completamente separado. Mas eu, no início, quando veio, né, à tona a publicitação da transexualidade do Tami, eu comprei o livro dele, eu li o livro do João Nery, eu mergulhei de cabeça, e como você falou, cada passo que eu dava em direção a me entender, reforçava cada vez mais, reafirmava cada vez mais que esse era o caminho que eu queria seguir. Porque não existe, digamos assim, um Inmetro trans, né? Não existe um ranking trans. Você é mais trans ou menos trans, você é mais homem ou menos homem, se você fizer esse ou aquele o processo. Não, a transexualidade, ela é de cada um, é uma performance única, né? Eu não sou o porta-voz dos trans, né? Nem dos pais trans, enfim, mas a gente está aqui para contar um pouco de todo esse contexto, né? Então, mesmo mergulhando e me inserindo nesse universo, eu também puxei um fôlego, eu também precisei de um tempo próprio para dar esses próximos passos, né? Eu lembro que, assim, desde o momento em que a palavra transexualidade entrou na minha vida até o primeiro passo para o centro de tratamento e acolhimento a pessoas trans, foram mais ou menos 8 meses. Porque eu fiquei assim, caramba, nossa, eu já entendi que é isso. Todo esse desconforto, todo esse descontentamento, toda essa fúria, essa angústia de que eu quero me expressar, mas eu não sei o que eu quero dizer. E aí, tá, beleza, agora eu tenho que fazer isso, o próximo passo é esse, mas amadurecer a ideia, né? Eu sempre procurei ter muito cuidado, principalmente que quando a gente tem um filho, né? Um filho, né? A gente toma decisões cada vez mais bem pensadas, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, acaba ricocheteando, né? Direto ou indiretamente vai acabar pegando. Mas eu tive muito acolhimento, muita estrutura. Antigamente, vamos colocar aí uns 6 anos atrás, eu jamais estaria na frente de um celular conversando com outras pessoas e transmitindo qualquer mensagem. Hoje, realmente, o César hoje e a pessoa de antes são pessoas completamente diferentes, né? E hoje eu me sinto muito mais saudável, muito mais feliz e com vontade de pulverizar isso. Ah, demais, César. Muito massa mesmo. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é coisas que eu vou te ouvindo aqui e vou pensando aqui. Né, como um homem branco, cisgênero, heterossexual e tal, eu sou pai de 2 meninas, né? Uhum. E esse trabalho que se tornou, né, o trabalho mais importante enfim, meu principal trabalho da vida, ele tem me transformado como nenhum outro, assim, né? Uhum. Sou pai de 2 meninas pequenas, mas super questionadoras já e tal. E
questionado os padrões que eu fui criado, assim mesmo, né? Uhum. Praticamente todos os homens, assim, foram criados também, padrões de masculinidade, enfim. Uhum. E uma questão que... ser um pai presente, enfim, e buscar romper com esses padrões tem me cada vez mais me feito olhar para essa força feminina, assim, sabe? E Uhum. uma força materna, assim mesmo. Uhum. E que às vezes são características que a gente negou, assim, ao longo da Uhum. nossa história, enfim, né? Uhum. E eu queria te perguntar, não sei se tu se sente, se é uma pergunta que vai te deixar desconfortável, se for, a gente pode pular ela, Imagina. mas eu queria saber o que ser mãe te ensinou sobre ser pai. Perfeito. O que ser mãe me ensinou sobre o que é ser pai? Excelente pergunta. Eu acho que talvez ao contrário. O que ser pai me ensinou sobre o que é ser mãe? É que todas as cobranças, todos os comportamentos estão relacionados diretamente à nossa estrutura social, cultural, geográfica, política e antropológica de conduta de gênero, do que é conduta de gênero. Por quê? Eu sempre cuidei da minha filha, ela sempre morou comigo, eu sempre penteei o cabelo dela, eu sempre fiz escova, eu sempre pintei a unha, sempre fiz tudo isso, né? Como mãe e como pai. Porém, como pai, eu sou colocado no altar por fazer isso. Eu sou super elogiado. Nossa, pô, César, você é um cara incrível, porque você. E eu fico assim, não, eu tô fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu não tô fazendo a mesma coisa que a mãe da Fernanda faria. Eu sou a mesma pessoa e faço as mesmas coisas. O que muda foi a carcaça. Mas o resto é absolutamente tudo igual. Inclusive, ela é a mesma pessoa, né? Não estou fazendo para uma pessoa diferente. Então, assim, o que muda nisso é a aparência e a leitura social, que está relacionada diretamente à nossa cultura, né? Então, assim, o que eu vejo dessa masculinidade que está buscando um espaço dentro do, digamos assim, das rotinas, do exercício de cuidar dos seus filhos, está relacionado justamente a aonde e como você ocupa esses espaços. E ocupar um espaço não significa que você obrigatoriamente tem que expulsar alguém desse espaço. Esse espaço pode ser compartilhado, né? Então você, como um pai cisgênero, você não precisa disputar esse espaço com a sua esposa ou com, né, a mãe das suas filhas, enfim. São espaços compartilhados, né? Não existe erro nesse excesso, nessa divisão, né? Muito pelo contrário, só tem ganhos, né? E o que eu acho mais importante é que, assim, nós já sabemos o que é um homem funcional, que é um homem que cuida da casa, que é um homem que ele, né, divide as tarefas. Nós já sabemos o que é um pai presente, que na verdade é um pai que basicamente cumpre com as suas obrigações, né, das responsabilidades com os seus filhos. E a partir disso, eu sempre provoco para a gente entender quais são as dores, quais são os desafios dessa paternidade que não evoluiu, né? Porque, por exemplo, no nossa história, a mulher ela evoluiu, ela precisou, por suas próprias batalhas, se inserir no mercado de trabalho, adquirir uma dupla jornada, se virar num povo para conseguir dar conta de todas né, as frentes, até mesmo do próprio marido, né? E o homem, ele sempre foi aquele ser, digamos assim, estático, né? Ele vai, trabalha, traz o dinheiro e senta, chega em casa e o resto fica, né, por ali,
né? A mulher, ela evoluiu e o homem, ele não acompanhou essa evolução. Ele tem buscado esse espaço recentemente, né? Ele tem buscado assim essas atividades recentemente, no sentido de dividir tarefas. Dividir tarefas não é esperar a sua esposa pedir para que você faça aquilo que é obrigação, porque o pedir também é cansativo. O delegar, o gerenciar as responsabilidades, as atividades, ele também exerce uma carga mental sobre a mulher. Então, a divisão de tarefas, ela tem que ser fluida. Senão, mesmo que não seja a mulher ali presente, ela está presente porque foi ela que determinou que aquela atividade da casa deveria ter sido feita por você, ou por mim, ou por qualquer pessoa, né? Então, o que eu vejo que é mais desafiador, em alguns aspectos, é que o homem, ele está buscando por isso, por essa divisão justa das atividades, tanto paternas quanto, né, de rotinas de casa. Uhum. Exatamente. Mas ele ainda não sabe ocupar esse espaço e muitas vezes acaba sobrecarregando o gerenciamento mental e emocional da mulher. Porque ele fala assim, olha, eu quero te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Isso já é um erro, porque o homem não ajuda, ele divide. Ele participa. Ele participa. E aí ele vai e fala assim, eu quero te ajudar, estou aqui. Ele não é mais aquele príncipe que vem no cavalo branco, ele é o príncipe que vem com a vassoura branca, né? Vim aqui para te ajudar, vim aqui para te resgatar das atividades do lar. Então ele só mudou a casca, mas ele continua dentro dessa estrutura de que o homem precisa fazer alguma coisa pela mulher, né? Mas ele sempre fica nessa posição de esperar que a mulher dê as diretrizes e as orientações. Isso, como você falou, está super relacionado a toda a nossa estrutura de infância. Porque, por exemplo, por que o homem, o menino, brinca de futebol, de carrinho, de astronauta, de qualquer coisa, e por que as meninas brincam de boneca, de cozinha, de fogão, de vassourinha? Porque dentro desses contextos de brincadeiras de infância, já está inserido todo esse treinamento para a fase adulta. Então, por que as pessoas se chocam tanto em dar uma boneca para um garoto? Você não quer que ele seja um bom pai? Mas a menina você já dá vassourinha, cozinha, fraldinha, e bibibi. Então, assim, tá tudo relacionado, né? É como eu falo, a minha filha, pela naturalidade dela, ela sempre se identificou muito mais com o universo feminino. Então ela gostava de Barbie, de vestido. E para colocar uma calça jeans na Fernanda quando criança era uma briga, porque ela só queria dar de vestido. O oposto à minha situação. E quando eu colocava um vestido em mim, eu ficava com aquela cara de fim de festa. Né? Mas, dentro dessas preferências da minha filha, o que eu fiz? Eu fui inserindo outras ferramentas. Né? Você gosta de Barbie? Beleza, eu vou comprar para você o carrinho da Barbie. Eu vou comprar para você o foguete da Barbie. Eu vou comprar para você a chave de fenda da Barbie. O patins da Barbie. Entendeu? Beleza, você tem as suas preferências. Assim como todo mundo tem as próprias preferências. Mas que isso não seja objeto de direcionamento e exclusão de outras oportunidades. De outras desenvolvimento de outras habilidades. Né? Então, assim, volta e meia, eu gosto muito de furar parede, de pendurar estante. Eu pego a Fernanda, pega aqui, vai lá, faz isso. Eu quero que você tenha autonomia, eu quero que você saiba fazer tudo. E aquilo que você não sabe fazer, você sabe que você é capaz de aprender. Porque eu quero que você seja uma mulher autônoma. E se você precisar ou pedir alguma coisa para alguém, é porque você quer, não porque você não sabe. Porque você não foi orientada para esse tipo de conhecimento. Né? Isso serve tanto para minha filha, né, que é minha filha, que, né, saiu aqui, tanto para o meu enteado. O meu enteado, ele já tem atividades na rotina da casa. Então, quando a gente termina de comer, ele é responsável por limpar a mesa.
e aí limpa o balcão, e aí limpa isso. Então, assim, são treinamentos que a gente incorpora no desenvolvimento humano que faz com que essas pessoas, né, sejam adultos preparados para real compartilhamento das responsabilidades, seja ela rotinas de casa e também de paternidade ou maternidade. Mas assim, ficou bem extenso, mas respondendo a sua pergunta, Sensacional. Sensacional. é exatamente isso, né? O ser pai me ensinou que ser mãe são julgamentos completamente diferentes. E um ponto que eu gosto de fazer um recorte é que essa nova masculinidade que vem com uma aparência bem mais, digamos assim, aceitável, ela pode ser muitas vezes uma cilada, porque coloca os homens que são adultos funcionais e homens e pais responsáveis num pedestal, num altar, como se, uau, o cara é fantástico, porque ele é um adulto funcional e um pai presente, um pai responsável, que na verdade é um erro, né? A gente tem que deixar as coisas no mesmo nivelamento, porque senão essa nova masculinidade, ao invés de vir para quebrar a masculinidade antiga, ela na verdade ela só está vindo para se revalidar, né? Para buscar ali um reconhecimento social do quanto ser homem é bom e como a gente é visto como uma espécie de salvador, né? Então enfim, é um pouco sobre isso tudo. Sensacional, César. Nossa, deu uma aula aqui, demais. Ô César, a gente tá chegando aí quase uma hora de live. Eu tenho mais uma questão que também parte dessa tua última fala, assim, né? Tu falou sobre duas coisas que a gente, nessa temporada, a gente está considerando muito importantes, assim, que é o aprendizado e a brincadeira, né? Uhum, Dentro desse cenário para pensar a diversidade na infância, na adolescência, né? E como essas duas questões elas podem criar bolhas de exclusão e de privilégio, né? Uma em cada polo, uhum, muito poderosas, né? uhum, Muitas vezes restringe o desenvolvimento, né, das várias inteligências das meninas, por exemplo, uhum, é, embora elas super desenvolvam essa questão do cuidar, né, do uhum, gerir, né, a casa e tal, uhum, mas você acaba limitando através da brincadeira e mesmo na escola, através, né, de currículos, enfim, e dos estímulos que as meninas recebem, sim, por exemplo, sim, justamente por essa separação de gênero que é muito conveniente para os meninos, né? sim, Que ficam com uma gama muito mais ampla uhum, né, uhum. de O, brincadeiras, o, enfim, né? E, e aí a gente tem, por exemplo, quando você vai para a escola, essa ideia de você trazer a diversidade para dentro da escola, ela ainda causa muita polêmica, né? Mas assim, semana passada teve uma pesquisa que saiu da Pearson Education que falou que o Brasil foi o único país dentre os 5.500 entrevistados, né, no Brasil, a apontar a necessidade de um debate sobre diversidade desde a pré-escola. uhum, 76% das pessoas entrevistadas apontaram para lá. E eu fiquei, pô, mas como assim, né? Tem tanta resistência para falar de diversidade na escola, né? Em uhum, tempos de bolsonarismo e tal. uhum, E aí eu comecei, pô, comecei pensando, bom, olha, se a gente vive num país com mais de 50% de pessoas negras, com mais de 40% de pessoas com deficiência, com mais da metade de mulheres, com quase 10% de pessoas LGBT, com quase 1% de pessoas indígenas, se a gente botar tudo isso num caldeirão com as interseccionalidades e tal, talvez a gente chegue justamente a esses 76%, que são três uhum, quartos da população, que de alguma maneira é afetada uhum, sabe, que é exposta a algum tipo de violência dentro de uma sociedade normativa, por algum uhum, tipo de característica que faz dela parte de um grupo minorizado, né? uhum. E aí eu É, queria que tu falasse um pouco sobre esse cenário e sobre também a escola, sabe? claro. Como é que esse tema entra na escola?
Olha, você falou muita coisa importante. Eu queria retomar dois pontos aqui. É, a posição do homem, ela é sempre vista muito privilegiada, como, né, na estrutura de provedor e etc e tal, porque o que que acontece? O trabalho doméstico, que sempre foi colocado como responsabilidade da mulher, ele não é valorizado no sentido de valor mesmo, ele não é remunerado. Se você colocar todas as atividades que uma mãe, que uma dona de casa pratica, ela é mãe, ela é babá, ela é médica, ela é enfermeira, ela é psicóloga, ela é tudo. Ela é cozinheira, ela faz tudo. Se você remunerasse essa atividade, eu vi uma pesquisa, que foi até o Leandro do Forderi que fez, que comentou comigo, é, ela seria a terceira maior economia do Economia do mundo. mundo. Terceira maior É, economia do mundo por um serviço que não é remunerado. que não é Ao remunerado. mesmo tempo em que nós temos na mesma casa, debaixo do mesmo teto, o homem provedor, né? Mas que ele não teria condições de sustentar todas né, os recursos de uma dona de casa, uma mãe, enfim, né? Então, já temos contextos relacionados a toda estrutura capitalista dentro de uma estrutura machista, patriarcal, etc e tal. Sobre essa questão da necessidade de falar isso nas escolas, o que que acontece? É, o que dita, o que os professores, o que os livros são aplicados na escola, é a Lei Geral de Diretrizes, agora eu esqueci, é Lei Geral de Diretrizes e Bases, alguma coisa assim. Se eu estiver enganado, alguém vai me corrigir aqui, porque eu tenho pelo menos três professores aqui na live. Mas assim, quem faz, quem dita quais são as orientações de ensino são os homens brancos, cis, heterossexuais que estão lá no Congresso, né? A elite, né, da nossa política. São eles que determinam o que os professores podem ou não falar. Tanto que, assim, a palavra gênero, ela foi excluída de vários textos, né, da Lei Geral de Diretrizes, enfim. Mas, pô, a gente tem gênero em gênero textual, em gênero, né? E aí você vê um contraponto, como é que fala? Um, uma preocupação excessiva com a palavra de gênero, porque ela está relacionada à identidade de gênero, né? Sendo que a palavra gênero também entra em vários outros contextos. Mas, enfim, quem cria essas políticas tá, né, a minha mãe corrigiu aqui, ó, BNCC. Aí você vai ter que escrever o que é BNCC, mãe. Não, só contextualizando, a minha mãe é professora, ela está aqui na live, né, a Juliana também é professora, está aqui na live. Daqui a pouco elas vão escrever aqui alguma coisa relevante. Mas, assim, quem determina, né, sobre isso são esses políticos, né, que dão essas diretrizes, né, e, ao mesmo tempo, a gente tem o público dessas escolas. Quem são os públicos, né, dessas escolas? São a garotada, a juventude, as crianças. Essa garotada, ela não está nem aí para isso. Né? Eles não estão assim dentro desse espectro conservador, evangélico, cristão, sabe, antiquado. O público dos professores já está muito 1000 anos à luz do que o nosso Congresso, que está ainda na Idade da Pedra, né? Eu falo porque, assim, cara, como eu expliquei para vocês, a minha mãe é professora, a minha esposa é professora, a minha cunhada é professora, então a gente tem, quando junta todo mundo em casa, é só experiência de escola. Tanto que, assim, eu já vi situações em que o professor tem um aluno que se autodeclara uma criança transexual e a escola não pode fazer nada. O professor, ele não pode falar sobre isso com o aluno. E é como eu falei lá no começo, a escola, ela é a segunda sociedade no desenvolvimento do ser humano. Se na sua primeira sociedade, que é a família, ele não sente esse acolhimento, ele não sente essa liberdade de se expressar, e sente essa liberdade de se expressar na escola, e a escola ou não faz nada, ou o reprime,
Como que você acha que essa criança vai se desenvolver um adolescente saudável e se transformar num adulto saudável, né? Por isso que a gente tem urgentemente a necessidade, e por isso que o público respondeu 76% de necessidade de falar sobre diversidade nas escolas, porque essa é uma vontade do público, da escola, dos alunos, e também, muitas vezes, do corpo pedagógico, dos professores. Da minha manhã, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu sabia Sim. que ela ia me corrigir aqui. A mãe sempre corrige. Que bom, que bom. Então, essa lei é a que determina o que os professores podem ou não falar, quais são os assuntos que as escolas podem ou não tratar. E gênero, LGBT, Deus o livre. Se não for hétero, cisgênero e cristão, porque eu até lembro uma vez que a minha filha ela teve aula de ensino religioso. E aí eu perguntei, tá, vocês estão ensinando o quê? No ensino religioso, vocês estão ensinando o Pai Nosso, o Sutra, né, o Alcorão, o que vocês estão ensinando? Porque se é ensino religioso, estando no Estado laico, a gente tem que ensinar sobre todas as religiões, né? Não é sobre uma, isso aqui não é uma igreja, né? Então é Total. muito importante, muito, muito importante. Mas aí, né, a gente vem de toda uma necessidade de voto, de sociedade, para ter um Congresso menos conservador, mais progressista, no sentido de que a sociedade já avançou para esses temas, mas quem determina essas falas ainda está tentando reprimir esses movimentos há muito tempo, né? Então é muito importante. Até mesmo um ponto que a minha filha falou, porque sempre quando ela fala que ela tem um pai que é transexual, muitas pessoas perguntam como que é e querem saber, e assim, é uma surpresa, né? Porque talvez as pessoas imaginem que uma adolescente de um pai trans deve ser toda traumatizada, e não é? A Fernanda é a criança, né, tão saudável quanto todas as outras, né? Mas ela fala direto de que seria muito interessante que nas escolas pudessem ter esses debates de forma mais profunda, não superficial, mas realmente se aprofundar nesses temas para tratá-los com a sensibilidade que, né, dependendo do assunto, ele necessita, né? Mas é aquela coisa, né? A sociedade avançou e o Congresso ainda está lá atrás. A gente ainda precisa de representatividade, né? Que é aquilo que a gente estava falando antes. Exatamente. Inclusive diversidade na nossa representatividade. Total. Ô César, olha só, eu botei um link aqui na conversa, porque esses dados que você trouxe lá no começo, que é uma pesquisa do Think Eva e Think Olga, que é uma iniciativa super legal, que a gente até já realizou um trabalho junto com elas, e essas horas que as mulheres passam, né, que não são remuneradas, que elas chamam de economia do cuidado. Uhum. E aí tem informações incríveis para quem está assistindo e quiser saber um pouco mais. Se não me engano, são 650 bilhões de horas que Nossa. fariam, se fosse fundar uma economia, um país, né, em torno só dessas, pagando o mínimo, né, o salário mínimo lá por hora e tal, o valor por Uhum. hora seria a terceira maior economia do mundo e acho que seria maior do que a União Europeia, se não me engano. Tá vendo? Tem dados incríveis ali. Se E aí, essa atividade fosse remunerada, será que o homem é que seria o provedor e não a exato. mulher? Exato, exatamente. E aí tem uma série de outros dados, né? Por exemplo, o tanto de horas que uma mulher passa amamentando, se ela amamentar o mínimo possível recomendado pela OMS lá e tal, né? É, assim, é uma infinidade de horas que Uhum. são, né, que são trabalhos extremamente Uhum. pesados e restritos na vida Uhum. da mulher, né? Não, com certeza, com certeza. E é tudo uma. Como é que fala? É uma. É aquela coisa. A história, ela é escrita por quem? Né? Pela elite, por quem tem acesso às informações, antigamente por quem tinha acesso à educação, letramento, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando
a gente consulta os contextos históricos, porque isso foi um aprendizado que eu nunca mais, assim, isso mudou a maneira como eu vi todas as coisas. Eu fui uma vez na casa de uma amiga, negra, retinta, e ela tinha acabado de adotar um gatinho pretinho, filhotinho, assim, né? E ele era bem arisco, assim, ele era bem, bem, assim, não podia chegar perto dele, né? E eu falei, nossa, ele é muito assustado. E eu, branco, né? Ele falou assim, porque a gente contou as histórias do branco para ele. Eu fiquei assim, caramba, é real. A história dos escravos foi escrita pelos brancos, né? Quando a gente consulta o livro de história, quando a gente vai buscar essas informações, quem escreveu aquela história foram os brancos. Então, assim, nessa literatura você tem que, os negros eles foram escravizados. Não, foi os brancos que sequestraram aquela galera lá, corromperam uma sociedade e destruíram todo aquele continente, entende? Então, quando você muda quem A escreve aquela perspectiva. história, a perspectiva, aí você entende a profundidade daquele assunto, né? Então, quando a gente fala, pô, o homem é o provedor, a mulher é... Se a mulher recebesse pelo trabalho que ela faz dentro de casa, será que não seria ela a provedora, né? Então, é muito... É uma provocação que eu até deixo, assim, para todo mundo, assim, sobre esse tema. Sensacional, César. Olha, eu por mim ficava contigo aqui até a madrugada. A gente ia só encher a garrafinha de água e continuava. Não, tá, assim, foi bom demais, assim, César, o papo contigo foi sensacional. Já estava te admirando antes da gente começar a conversa, como eu te falei, assistindo teus conteúdos, enfim. Parabéns por ser quem tu é, por essa tua trajetória que tá, assim, eu acho que as pessoas precisam conhecer mais, precisam te ouvir mais. Acho que o que está dito aqui hoje vai ficar registrado, né? Ainda bem. Foi um aprendizado gigante. Adorei te conhecer. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais. O prazer foi meu e com certeza a gente ainda vai falar muito, 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 vai conversar muito sobre isso, porque a gente está só no começo, a gente ainda está debatendo sobre homem funcional e pai presente, pai responsável, quando a gente tem que, nossa, a gente tem que cavar muito mais esse túnel aí, muito mais fundo. Mas eu agradeço demais pelo convite, foi um prazer estar aqui. Aproveitando, eu quero mandar um beijo para minha mãe que está aqui, né? Beijo para a mãe, para a Xuxa, um beijo para a Juliana também. A minha filha está aqui, o meu enteado também já vi que está aqui, alguns amigos. É muito prazeroso esse espaço, essa oportunidade de continuar falando sobre isso, justamente porque a ideia é exatamente essa, é perfurar a bolha. Aqui em casa, todo mundo já está acostumado a ouvir isso, né? A gente tem que fazer com que essa mensagem seja além, seja como se fosse um pólen. A gente vai pulverizando, vai jogando para que a gente consiga naturalizar e amadurecer cada vez mais essas demandas, que não são poucas, para a gente realmente transformar uma sociedade mais compartilhada, mais acolhedora e mais diversa. Sensacional, César. Obrigado demais. Obrigado. Tem palavras para te agradecer. Imagina. Tenha uma boa sexta-feira aí. Bom final de semana também para você também. Um abração para todos. Um beijo para Duda, que agora eu vi que conseguiu entrar aqui. Duda, beijo. Você ia ter adorado conhecer o César. E um abraço para sua família aí, César. Obrigado mesmo. Um abraço para todo mundo e espero que daqui a pouquinho esse material todo aqui já esteja registrado aqui para quem não conseguiu acessar lá. Sexta-feira, né? Vai ficar disponível no feed aí, junto com muitas outras lives, com muitos outros conteúdos. Obrigado demais por essa presença, César. Fica bem aí. Valeu. Tchau. Tchau.